Oi, gente, bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrindo a sala aqui para que todo mundo possa acessar. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Thaís, oi, Roberto, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Saudade aí. Gente, já vou avisando que essa é uma daquelas datas. Oi, Adriano, bom dia. Ô, André, Roberto, tudo bem? Andrés, tem um Alegre. Andrés, vários. Vários Andrés. Tudo bem, Adriano? Renê, como Olá, como vai, vocês? André? Tá bom? Eu não vou nem ficar falando muito para não chorar aqui. De saudade? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Olá. Bom dia. Lembrando que essa reunião é naquele formato saudoso que a gente fazia lá na sede da Brastoa, então a gente não começa com muita formalidade, tá? A gente dá uns minutinhos para todo mundo entrar, enquanto eles vão batendo papo, falando de fronteiras, de novidades. O Marco Ferraz está entrando aqui, mas a ideia hoje é trazer um pouquinho da perspectiva, das ótimas perspectivas do mercado marítimo para essa temporada de fim de ano no Brasil. Parece que bons números do internacional, né? Torcer. Oi, Estela, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Estela. Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Já peço desculpas por ruído, porque começou uma britadeira, literalmente uma britadeira há 5 minutos. Como assim, britadeira dentro de navio? Você está no navio, Estela, tô isso que eu ia falar. Pois é, a gente está se preparando aí para retomada. Formando a cabine. Quer dizer que essa paisagem é só para deixar a gente com vontade, né? Ô, Roberto, eu costumo dizer que eu gosto de me ver nessa paisagem, por isso que eu uso, viu? Eu me engano, eu olho e falo assim, puxa, você está bem aí, hein? Bom, pessoal, é que nem o André falou, e já percebeu que o clima, a CLIA está o Marco Ferraz, está todo o pessoal da CLIA aqui, nós somos associações, vamos dizer, mais do que irmãs, e que trabalha junto, então é um clima totalmente informal, totalmente de bate-papo, e Roberto, não precisa nem fazer abertura, não precisa fazer nada. Então, pessoal, olha, aproveitem, o Marcos está aí, então é de casa, só está faltando a cervejinha, o navio. Quem vai fazer essa reunião no navio daqui logo, né, Marcos? Então, agora é só para a gente começar. Então. Nessas reuniões a gente costuma falar, olha, está todo mundo em casa, mas hoje a gente vai falar que está todo mundo a bordo, certo? É isso aí, isso aí. Legal, obrigado, Roberto. A gente sente em casa mesmo, somos muito próximos aí em todas as ações e agradeço a oportunidade. Um abraço você aí, Mônica, André, toda a equipe. Estou vendo aqui vários parceiros, o Rony, antigo, amigão, Miguel, também, que é bem próximo dos navios, o André Alegre, quem mais? Simone, muita gente bacana, Cláudia. Obrigado aí pela atenção. Do nosso lado, estão todos os associados que têm escritório aqui no Brasil, dos 4 grandes grupos, né? A gente tem o Mário Franco, que representa o Grupo Royal, nosso presidente do conselho, o Adrian Ursili, que representa a MSC, estou vendo que o Inácio está junto com ele aí também, a Estela Farina, do Grupo NCL, e o René Hermann, acho que o Rui está com a gente também, que representam a Costa Cruzeiros. Então, a ideia é a gente fazer uma apresentação e depois passar a palavra para os nossos associados aí do board para falarem um pouquinho de forma institucional de como que a gente está voltando em todo mundo, qual a previsão também aqui para o Brasil. Eu acho que é um bate-papo bem bacana entre nós. E a gente abre para perguntas. Então, se todos concordarem, eu vou passar, vou compartilhar minha tela. Eu ainda não estou liberado aqui, André, para compartilhar. Feito. Agora sim. Já chegou para vocês? Então, vamos lá. Estamos vendo, sim.
A CLIA, acho que para quem não conhece, é uma entidade global, nós temos 15 escritórios em todo o mundo, a nossa sede fica em Washington, nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, o escritório nosso é em São Paulo, representando todas as armadoras. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Na Europa, a gente tem o escritório no Reino Unido, vários escritórios na Europa, e a Ásia e Oceania, a gente tem um escritório em Sydney, que representam todos os 95% dos navios de cruzeiros de todo o mundo. São 56 armadoras associadas à CLIA, a gente tem 350 parceiros executivos, que são nossos fornecedores, os destinos, as companhias aéreas, os hotéis, e dentro da CLIA, e somando todas as regiões, temos 13 mil agências de viagens associadas, e dentro dessas agências, 50 mil agentes se capacitam e se especializam com os nossos cursos dentro do site da CLIA. Números de 2019, um crescimento aí consolidado nos 11 anos anteriores, entre 4% e 6%, era o setor de turismo que mais crescia dentro de toda a indústria, chegando aí a 29 milhões e 700 mil cruzeiristas em 2019. De onde vêm os cruzeiristas? Lembrando dos quase 30 milhões, 15 milhões vêm da América do Norte, mais da metade dos cruzeiristas são de lá e Estados Unidos é o principal cliente dos navios de cruzeiros. Número 2, a Europa, com 7 milhões e 700, crescendo bastante, 3 milhões e 700 aí, a Ásia, especificamente a China, crescendo muito nos últimos anos, a Austrália, que é um case interessante, né, com uma população quase igual ao estado de São Paulo, e tem 1.350.000 cruzeiristas, e aqui a América do Sul, com um potencial enorme, 980 mil cruzeiristas, sendo que 567 mil são brasileiros, a gente tem quase 60% do total. Onde navegam os navios? Principal destino é o Caribe, com 32% dos navios, seguido da Europa, e a Europa aí a gente fala Mediterrâneo, norte da Europa, Báltico e aí a região do Reino Unido. 6 navios a cada 10 que a gente tem na entidade estão ou no Caribe ou na Europa. E a gente tem 3 regiões com 5%, que são a Ásia, contando aí o Mar da China e Japão e o sul da Ásia, a Austrália com 5%, e um único estado americano que tem 5% dos navios do mundo, que foi aprovada essa semana uma lei no Senado e sancionada pelo presidente Biden, então garantindo a temporada no Alasca. América do Sul, só com 2% dos navios, com um potencial muito grande de crescimento, temos 8% da população do mundo e aí canais aéreos ligando Estados Unidos e Europa ao Brasil que podem estar vindo para cá, conhecer o nosso país por um navio de cruzeiro. Um pouco do impacto, 154 bilhões de dólares em todo o mundo, 1.170.000 empregos diretos, o impacto de um cruzeirista numa cidade que ele embarca de $385, e isso remete bastante ao que acontece na Flórida, né? Quando um cruzeirista embarca lá, que ele chega antes, vai embora depois, ele se hospeda, compra, visita os parques temáticos, e numa cidade de escala, $100 de impacto, o cruzeirista chega de manhã, vai embora à tarde, o navio é uma vitrine para o destino, e esse dia é uma degustação do destino através do navio de cruzeiro que oferece esse destino para o cruzeirista, e 87% dos cruzeiristas querem voltar para esse destino para uma estadia em terra, uma pesquisa até que eu vou mostrar da FGV aqui. Expectativa de crescimento para os próximos anos antes da pandemia, crescendo aí na mesma linha anterior, que eu mostrei no gráfico, e essa é a expectativa pós-pandemia. Perdemos, o ano passado, 25 milhões de cruzeiristas, esse ano a expectativa é perder 14 milhões, e em 2024 a gente entra aí no trilho, seguindo a expectativa anterior, com 37 milhões e meio de cruzeiristas. Aqui a gente mostra como as companhias aqui presentes, né, os nossos associados, têm certeza do crescimento da nossa indústria, e a gente tem novos
93 navios a serem entregues até 2027, mantidos com os estaleiros, adicionando 223 mil leitos à nossa frota, que já tem 268 navios de oceano hoje e 560 mil cruzeiristas. Vale aqui mencionar que os navios fluviais têm quase 300 navios fluviais e é um segmento que tem crescido muito, tanto na Europa, sul da Ásia, e a gente tem visto alguns aqui no Brasil também. Retomada rapidamente, em março do ano passado, de forma voluntária, a CLIA paralisou com todos os seus associados as operações no dia 13 de março. Aqui no Brasil, o último desembarque foi no dia 19 de março, e a partir desse dia, os navios voltando para suas bases, mesmo com todas as dificuldades aí de aeroportos fechados, fronteiras fechadas, portos fechados, todos os cruzeiristas e tripulantes foram repatriados para os seus países, e as nossas associadas aí colocaram sempre colocam como prioridade as pessoas, os cruzeiristas, os nossos hóspedes, né, os nossos tripulantes e as comunidades que a gente visita, fretando aviões e pagando contas bem altas para a gente poder trazer todos os hóspedes com segurança para casa. Nesse momento, painéis foram montados e foi construído o melhor protocolo de saúde que existe em todo o mundo. Começamos a operar numa fase de reinvenção do setor com esses protocolos a partir de julho do ano passado, em várias regiões do mundo, e a gente vem seguindo de forma gradual em fases para a retomada total das operações. Eu não vou falar muito de destinos, que eu acho que os nossos associados aí vão falar, mas esse mapinha a gente vai populando com navios em todas as regiões que a gente está começando a operar, e a gente tem 1.000 portos que a gente opera no mundo, e vocês veem que nos próximos meses aí a gente está já com os navios populando a maioria dos destinos que a gente opera. Falar rapidamente da última temporada que a gente teve no Brasil, com 470 mil cruzeiristas. Esse é o gráfico de número de navios. Chama atenção que a gente teve 20 navios em 2010-11, perdemos 13 navios até 2016, isso por conta da chegada de destinos novos, como China, Austrália, Cuba, África do Sul, Emirados Árabes, que foram muito competitivos, e o Brasil não é um destino muito competitivo, mas, mesmo assim, mostrando aqui o gráfico igual com o número de cruzeiristas, as 3 temporadas com 7 navios, a gente manteve mais tempo os navios aqui, os navios foram maiores, e a gente cresceu, inclusive, a última temporada com 1 mês a menos. Foram 3 temporadas de crescimento, mostrando que a gente tem um bom caminho pela frente. Impacto econômico, 2.200, e aí vale lembrar que aqui tem as comissões pagas para os operadores e agentes de viagens que são nossos parceiros, mais de 100 milhões de reais pagos em comissões na temporada 19 e 20, e por isso é importante ter essa parceria entre nós, entre a CLIA e a Abrastoa, para a gente estar bem próximos, porque produtos não faltam para os operadores. O impacto de empregos gerados, 33.700. Um navio que os nossos associados trazem para o país geram mais de 4.000 empregos em terra, além dos tripulantes dentro do navio. Cada 14 cruzeiristas geram um emprego no nosso país. Em linha com aquele estudo lá fora, praticamente $100 é o impacto de um cruzeirista numa cidade de escala aqui no Brasil. Só o índice de alavancagem que eu quero mencionar. Então, um navio, R$1 que um associado nosso investe no país, ele gera 4,63 para o nosso país. Próxima temporada, rapidamente, 7 navios que a gente vai ter aqui na nossa costa. Início 31 de outubro em Fortaleza, o primeiro toque, o último em Maceió, 19 de abril, 130 roteiros praticamente, em 14 destinos, 550 escalas, principais portos Santos, Rio e Salvador, mais de 500 mil de leitos sendo ofertados na nossa temporada, uma expectativa de 35 mil empregos, 2,5 bi para o país e pagamento de 330 milhões de reais de impostos para a União. 7 navios, como eu já mencionei, uma média de 4.000 leitos. Esses são os navios que a gente vai ver na costa, 5 da MSC e 2 da Costa Cruzeiros, o Esplêndida,
o Toscana, com 6.500 leitos, o Preciosa, com 4.300 leitos, o Seaside, com 5.400 leitos, o Orquestra, com 3.200, Favolosa, com 3.800, e o Sinfonia, com 2.600. Interessante falar que esse, que é o menor navio, ele é maior do que o maior navio em 2010, 11, quando a gente tinha 20 navios na costa. Um segmento que a gente tem que mencionar, que são os navios de passagem. A gente teve 22 navios em 19 e 20 passando pelo país, e eles visitam 30 destinos, e Rio, Manaus e Salvador são os principais destinos desse tipo de navio que passa por aqui nas temporadas de verão. Só um raio-x para vocês, operadores, identificarem o perfil do cruzeirista brasileiro, né? A gente já teve, em 2019, 567 mil, oitavo país em fonte de clientes para os navios de cruzeiros. Duração média de 6,7, idade média de 43, principal destino no Brasil é o Nordeste, que eles preferem, principal destino internacional é o Caribe, mais mulheres a bordo. A fonte dos cruzeiristas no Brasil, São Paulo com 60%, Rio e Minas na sequência, e como eu já tinha comentado, 87% dos cruzeiristas querem voltar para uma cidade que eles visitam através de um navio de cruzeiro, e aí eu completo um pouco do perfil. Protocolos, e antes disso falar da nossa relação com a Anvisa. A gente tem tido reuniões com a diretoria de portos e aeroportos, diretor Alex Machado, uma pessoa que chegou no fim do ano passado, abriu muitas portas para a gente, estamos tendo uma relação bem clara com eles, mas os protocolos aí, que eu acho que todos podem comentar um pouco depois, 100% de teste em todos os nossos hóspedes e tripulantes, menor ocupação nos navios, com maior distanciamento, uso de máscaras, redimensionamento dos restaurantes, da piscina e de todos os ambientes dentro do navio, maior higienização, medidas elevadas, álcool em gel que a gente já tem há mais de década dentro dos navios, os ar-condicionados com novos filtros, privilegiando aí sempre o ar fresco, uma estrutura médica que já existia aprimorada com UTI, respiradores e um treinamento específico, monitoramento contínuo, tanto pelo treinamento dos tripulantes, como pelo uso de pulseiras e colares, e a gente identifica se alguém tem um sintoma a bordo, com quem essa pessoa esteve por menos de 1,5 metro, por mais de 1,5 minutos, e essas pessoas podem ser testadas a bordo, isoladas, indicadas aí para um deck específico, com uma cabine específica, e são de acordo com o plano de contingência, eles são desembarcados no porto de embarque para serem atendidos num hospital ou num hotel ou voltarem para sua casa. Completando aqui, só falar um pouco de meio ambiente, que a gente investe muito nisso, os associados nossos têm investido 23 bilhões de dólares nos últimos anos, 49% dos novos navios já vêm a gás natural liquefeito, os sistemas de limpeza de gases, eles eliminam 96% de enxofre, diminuindo também muito o carbono. Os sistemas avançados de tratamento de água, e a gente visita aí e faz inspeções técnicas com os municípios aqui em São Paulo, todos ficam encantados, querendo comprar as mesmas máquinas que a gente tem dentro dos navios, e os navios já preparados para ligarem a sua eletricidade dentro dos portos, assim que a gente tiver essa facilidade aqui. É isso, eu termino aqui, agradeço, e já voltando à tela, eu queria passar a palavra para o Renê e para o Rui primeiro, porque eles vão ter que sair. E então, Renê, por favor, já passo para você a palavra. Obrigado, Marcos. Sempre importante essa tua apresentação, para que a gente possa ter uma ideia de como está a nossa indústria. Obrigado, Roberto. Obrigado, André, por vocês estarem abrindo esse espaço para nós. Mas antes de eu passar para o Rui, só queria dizer aí algumas palavras. Primeiro, cumprimentar. Eu não consigo, como o Marco,
eu não consigo ver quem que está, só consigo ver o Roberto, o André, Mário Franco, não consigo ver o resto, mas eu deixo aqui o meu abraço a todos aí. E peço desculpas que nós vamos ter que sair, nós temos um call agora importante às 11h30 da manhã, então nós vamos ter que sair, tanto eu como o Rui. Mas nessa apresentação do Marco, quer dizer, eu sempre gosto de comentar, onde ele disse que em 2009 e 2010 nós chegamos a 20 navios. Eu, quando entrei nessa indústria que eu vim da British Airways, em 1994, eram 3 navios. E era o Costa Marina, Eugênio Costa e o Funchal também. E eu sempre dizia, né, naquela época, para os operadores, os agentes de viagens, que para que eles investissem nessa indústria, nesse segmento, que eles iam ganhar muito dinheiro. Então, vocês vejam aí hoje aonde é que nós chegamos. Vocês viram aí que, além do número de navios já existentes, 93 novos navios serão lançados ao mar, e, infelizmente, quer dizer, o crescimento que os navios tiveram em 94 eram navios de 800 passageiros, 1.000 passageiros, e hoje nós estamos aí falando de navios de 6.000 passageiros. Infelizmente, os portos, os terminais não tiveram esse crescimento que os navios tiveram. E nós somos aí bastante prejudicados por isso, porque em Santos nós chegamos a ter 7, 8 navios já. E no Carnaval nós chegamos a ter em Salvador 11 navios, coisa que não pode se repetir hoje, talvez com 3 navios, né? Pela regulação dos portos que eles nos impõem, e cada vez eles nos reduzem mais o número de berços para poder proporcionar para a carga, mas, infelizmente, quer dizer, o Marco está fazendo um bom trabalho lá em Brasília para que a gente possa mudar isso daí. O Marco falou dos protocolos, quer dizer, hoje, vendo um webinar lá da Europa, fiquei muito feliz em saber que a Grécia, em muito pouco tempo, 20 empresas vão estar operando lá na Grécia. E isso é bastante positivo para nós. Li hoje de manhã também, quer dizer, a rigidez dos protocolos que estão sendo adotados lá na Europa, lá na Itália. Ontem, a Costa deixou de embarcar 8 passageiros. Era um grupo de 8, onde 2 testaram positivo, e como era um grupo, então, a empresa deixou de embarcar os 8. Então, a Anvisa precisa realmente entender a seriedade dos nossos protocolos para que a gente possa ter uma ótima temporada aí 2021, 2022. Desculpe se eu me alonguei, e agradecimento aí ao Adrian, à Estela, ao Mário Franco, por deixar aí que a gente viesse na frente. Rui, alguma coisa? Você tem 2 minutos, Rui. Ok, primeiro eu quero agradecer, faço as minhas palavras do Renê, agradeço a todos, e só lembrando, Renê, que eu entrei na Costa exatamente no período dos 20 navios, entrei por você, na 2010, 2011, e é isso, esses últimos 15 meses estão sendo desafiadores em todos os aspectos, desde principalmente perda de vida, emprego, renda, no Brasil e no mundo todo. E nesse período todo que nós estamos vivendo, desde o começo, a Costa sempre teve um grande respeito pelos parceiros, pelos agentes, tanto que, como até o Márcio falou, nós suspendemos
voluntariamente as operações ainda em março de 2020, garantimos a repatriação de dezenas de milhares de hóspedes e tripulantes, e durante esse período todo de pandemia, nós não demitimos nenhum funcionário. Foi a primeira temporada, agora essa que não existiu, essa de 2021, foi a primeira em 73 anos que nós não operamos. Mas, hoje, olhando tudo isso, nós acreditamos que essas dificuldades começam a ficar no retrovisor. Um novo cenário começa a aparecer no horizonte. Acho que essa é a visão de todos aqui. Esse mês nós retomamos as operações na Itália, com o Costa Esmeralda e o Costa Luminosa. O Esmeralda começou agora em 1º de maio, saindo de Savona, e o Costa Luminosa no 16 de maio, partindo de Trieste para a Grécia. Já nos próximos meses, agora em junho, nós vamos ter o Costa Deliciosa, e julho, acho que dia 6 de julho, o Firenze parte de Savona. Então, teremos 4 navios nesses próximos meses, já operando na Europa. O nosso protocolo foi desenvolvido com parceria com especialistas, junto com as autoridades italianas, com foco em garantir aí a máxima segurança de todos, desde web check-in, testagem, medições, filtro de ar, álcool em gel, que já é algo que sempre foi visto nos navios, e como dizemos, né, esses protocolos são sempre trabalhados junto com as autoridades locais. Tanto é que aqui no Brasil nós estamos fazendo isso junto com a Anvisa e a CLIA, o Marcos está fazendo esse grande trabalho. Essa é uma retomada muito importante, porque apenas na Itália, essa operação ela tem um impacto de mais de 3 bilhões de euros, gera 17 mil empregos diretos e indiretos. Aqui no Brasil, nossa operação começa em novembro, vai até abril de 2022. Nós somos uma região, Brasil, América do Sul, uma região prioritária para a companhia. A prova disso são os números que nós temos. Essa vai ser uma temporada com 257 dias de operação, 155 mil leitos ofertados. Isso representa um aumento grande de mais de 50%. Teremos um navio de classe Excel, quer dizer, é um grande investimento para o Brasil, né, ter um navio desse porte. E o Marco até havia comentado sobre a sustentabilidade. Esse é um ponto importante, por conta de um navio dessa classe, navio da classe Excel, ele é um navio com foco na sustentabilidade, diminuição de impactos ambientais, emissão zero, ele tem coleta seletiva, 100% de água dessalinizada. Também teremos aí 2 novos portos de embarques aqui no Brasil. Nós teremos agora embarque Salvador e Itajaí. Isso dá mais opções de conectividade para os passageiros, para a gente, para todo mundo. Reforça o investimento no Brasil. Então, basicamente é isso. Tudo isso reforça a nossa confiança no futuro. Como eu disse, retomamos a operação já na Europa, agora. As vacinas, nós estamos vendo que estão fazendo efeito. Isso é muito claro, que está sendo visto no retomada Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Israel. E tudo isso mostra que nós vendo é muito mais do que uma luz no fim do túnel. Acho que é um novo horizonte que aparece na nossa frente. E temos certeza que essa recuperação virá muito em breve. Não sei se me alonguei, consegui falar rápido. Já deu. Um rápido briefing. Agradeço. O Marco já me mandou um WhatsApp aqui, até porque nós temos que entrar no call às 11h30. Tenho mesmo. Deu 11h30.
Mais uma vez, eu peço desculpa a todos vocês. Obrigado, Adrian. Desculpe. Obrigado a Estelinha e obrigado, Mário Franco. Roberto, obrigado e peço desculpas pela nossa saída aí, tá bom? Gente, obrigado, viu, mais uma vez. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Renê. Obrigado, Rui. Obrigado. Já passo a palavra para o Mário Franco. Mário, nosso também presidente do Conselho. Mário. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou um advogado que entrou de gaiato no navio, né? E já estou há 21 anos nesse navio, desde a chegada do Splendor aqui em 2000, né? Eu queria institucionalmente dizer a vocês que a CLIA tem trabalhado com afinco, evitando todos os esforços para fazer com que tudo isso que o Marco falou seja uma realidade na temporada brasileira. Temos desafios com a Anvisa, né? E tentamos mostrar para eles que o protocolo mais básico do navio é sempre superior aos protocolos de terra dos hotéis que estão abertos, né? Nós temos muito mais segurança, se pudéssemos detalhar assim depois com mais calma, em todos esses protocolos que o Marco já apresentou aí. E hoje temos navios de todas as companhias que já testaram isso. No caso da Royal, já testamos em Singapura, vamos começar na Europa agora, e também até em Miami. E eu tenho certeza que a MSC já está testando na Europa há bastante tempo, a Costa, a NCL, né? Estamos confiantes que esses protocolos são suficientes para nos dar segurança num país que, infelizmente, ainda não tem vacina, né? No exterior, muitos vão ter que vacinar para entrar no navio. E nós não podemos fazer isso aqui porque simplesmente não tem vacina. Estados Unidos está vacinando gente de 12 anos, eu tenho 59 e ainda não fui vacinado, né? Essa é a nossa realidade, eles têm que entender isso, sob pena de colocar mais uma temporada em risco. E nós estamos dando como data limite para uma resposta definitiva o mês de julho. E estamos muito confiantes que isso vai acontecer para o sucesso de todos nós. Uma cadeia produtiva, um produto que gera comissões maiores do que os outros, né? E que é um produto que tem demanda constante. Então, eu acredito que vai ser uma temporada de sucesso para todos nós. Agradeço mais uma vez a oportunidade de institucionalmente falar com vocês. Obrigado. Bom, obrigado, Mário. Eu queria aqui só comentar que o Flávio Peruzzi está conosco, acho que todos conhecem, porque ele trabalha para a Brastoa e trabalha para a gente, então, obrigado pela presença aí, Flávio. Já passo a palavra para a Estela. Muito bem, pessoal, bom dia. Muito bom ver os nossos principais parceiros aí participando desse bate-papo. Então, obrigada pela atenção e pela oportunidade. Eu estou aqui com os dois bonés, né? Brastoa e CLIA, mas agora especificamente falando como CLIA. A gente fala que a gente tem guarda compartilhada da Estela. Tá certo, André. Então, só para contar para vocês, eu acho que mais do que atualizar é compartilhar um pouco o que a gente vê de desenvolvimento e de o que eu chamo de boas notícias, né? Eu acho que a gente vem apresentando as melhores perspectivas para essa retomada. Ao contrário da MSC, nós ainda não começamos a navegar, nós anunciamos recentemente o início justamente em Ilhas Gregas, no dia 25 de julho. Antes disso, todos os navios passam por saídas teste, então, efetivamente, digamos, a simulação, né, acontece alguns dias antes, em roteiros menores, e isso vai se repetir em todos os navios que a gente colocar aí para navegar. Esse retorno está sendo feito de forma gradativa, então, até ontem nós tínhamos 5 navios anunciados para o retorno, começando em julho, agosto e setembro. Ontem, com muito prazer, a gente compartilha com vocês que nós anunciamos mais 8 navios retornando, inclusive destaque para o Alasca, né? Há uma melhor conversa também com o CDC e foram... Eu acho que esse é um exemplo interessante e acho que vale compartilhar aqui também.
a navegação do Alasca, que é tão importante, ela dependia de uma visita para o Canadá, né? Por uma questão de lei de cabotagem, né? Ele tinha que ir para algum outro país que não fosse o americano, já que os navios não têm a bandeira americana, né? E o Senado se moveu de forma a autorizar a navegação pelo Alasca por tempo determinado, mas sem a necessidade de passar pelo Canadá, já que o Canadá mantém as fronteiras fechadas. Então, por isso que várias companhias, inclusive nós, estamos anunciando o retorno agora em julho ou em agosto para o Alasca. Então, só para informação também técnica, que eu acho que é interessante compartilhar. E aí, gradativamente, nós retomamos com 2 ou 3 navios mensalmente, então outubro, novembro, dezembro. Para o ano que vem, a gente já anunciou também roteiros da Ásia, então, de novo, sob a perspectiva de que assim, vai se abrindo, né? Tem uma perspectiva boa. E o que eu acho que vale também compartilhar com vocês, para compartilhar o nosso otimismo, recentemente a gente anunciou um navio que será inaugurado em 2022 e nos Estados Unidos bateu recorde em reserva em um único dia. Então, a gente vê a confiança do consumidor, a gente vê a confiança nesse retorno. Nós optamos por colocar, pelo menos para os embarques até outubro, a obrigatoriedade da vacina, então a bordo só teremos vacinados, independente enfim, de idade, de nacionalidade, mas foi uma decisão, inclusive, para as 3 companhias que fazem parte do grupo, né? Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas. Mas alguém falou sobre luz no fim do túnel, na verdade a gente vê essa luz muito mais próxima e brilhante, e a certeza de que também o mercado brasileiro, o que a gente percebe é que tem tido mais confiança em reservar, inclusive os cruzeiros internacionais, menos para 2021, mas 2022 já com uma atividade bastante importante. Então, acho que é mais compartilhar um pouco o otimismo e as boas notícias aí, sem me alongar muito mais. Estelinha, só fazer uma pergunta, é qualquer vacina, Estelinha, ou só... Essa é uma ótima pergunta, Roberta. Na verdade, são as vacinas importantes, as vacinas que são aprovadas pela Organização Mundial de Saúde ou pelo FDA americano, ou então pelo órgão europeu. No nosso caso, a Coronavac, ela realmente ainda não foi autorizada pela Organização Mundial de Saúde, né? A gente estava esperando para maio. Ontem a gente teve notícias que a Organização Mundial solicitou mais informações, então foi postergado para junho a decisão sobre a Coronavac. Para dar uma balançada e também trazer dados interessantes, na verdade, claro, há pouco tempo a Coronavac representava 80% da vacinação distribuída no Brasil. Hoje ela está são 60, peraí, não quero dar o número errado, acho que são 65%, já que os últimos meses foram mais intensas a vacinação de AstraZeneca e o início de Pfizer, né? Mas, enfim, até outubro, essa condição de termos isso especificamente para as nossas empresas, hein? Só para comentar. A vacinação, a partir de outubro, de novembro em diante, a gente vai revisitar aí os resultados. Provavelmente até lá a Coronavac já deve estar autorizada, já pelo menos na Europa, ou algum outro lugar assim também. Eu penso que sim, até pelo discurso da organização da OMS, né? Eu penso que sim. Dedos cruzados. E recentemente também teve uma das vacinas chinesas, uma outra vacina chinesa, que é de um outro laboratório, aprovada pela OMS, né? Então... nós mandamos uma carta, inclusive, para a comunidade europeia, para a Organização de Saúde da Comunidade Europeia, você sabe disso. Eles responderam aí que já no começo de maio, eles já estavam analisando o laboratório Sinovac, eles já estavam vendo o laboratório lá da China, só que não tem a resposta definitiva, estava faltando alguma documentação da Coronavac. Então, acho que é importante de saber porque, como você falou, 60% dos brasileiros são vacinados com a Coronavac, né? Então, é um dado bastante importante. Obrigado. Obrigado, Stella, Roberto. Já passando a palavra para o Adrian, MSC. Obrigado, Marco. Obrigado, Roberto. Vocês me ouvem bem?
O áudio tá bom? Obrigado, André, todos presentes aqui, Estela, Marco, Mário enfim, os que já saíram, e todos os nossos parceiros e operadores aqui presentes, obrigado pela oportunidade. Bom, a MSC tem muito a falar, né? Sempre, porque nós realmente incansáveis, mas eu queria começar falando um pouco sobre o grupo. Para quem não sabe, a MSC é uma empresa familiar, privada, pertencente a um único dono, a família Aponte. Nós somos um conglomerado de transporte marítimo, líder de mercado aqui no Brasil, na área de cruzeiros e também na área de cargas, transporte de containers. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 19 navios de cruzeiros, 19 transatlânticos. Devemos chegar a 29 navios até 2029, com o nosso plano de expansão. Mas na área de cargas, nós já estamos chegando perto dos 600 navios. Então, isso é para passar um pouco para vocês a solidez do grupo, até por conta da heterogeneidade da nossa atividade. Nós não somos uma empresa 100% só focada no turismo. Obviamente que estamos, junto com todos aqui, sofrendo os impactos dessa tempestade que se abateu sobre todos nós na área do turismo. E desde março do ano passado, assim como toda a indústria, nós também suspendemos nossas operações de forma voluntária. Todos os navios pertencentes à CLIA tiveram a mesma atitude, isso faz parte do posicionamento da CLIA, inclusive. Infelizmente, eu acredito que a indústria foi muito abalada e provavelmente dentro do turismo, o setor de cruzeiros, assim como o setor de eventos, são os dois setores que tomaram a pancada mais forte. Eu sei que aqui todos nós, especialmente, obviamente, nós, a Estela, o Mário como representante da Royal, operamos essencialmente cruzeiros marítimos e também conjugamos com aéreo, hotelaria, e muitos de vocês operam outros produtos. Eu não estou fazendo uma meia-culpa aqui, mas a verdade é que o setor de cruzeiros, infelizmente, junto com o setor de eventos, foram os setores que praticamente paralisaram assim 100% a atividade, no mínimo para falar de março a agosto do ano passado. E eu falo no mínimo porque a partir de agosto nós conseguimos, através de um protocolo bastante robusto, formamos um painel chamado Blue Ribbon, e nós da MSC começamos a operar um navio no Mediterrâneo, MSC Grandiosa, já a partir de agosto. Esse navio já fez mais de 40 cruzeiros e transportou aproximadamente 70 mil pessoas, hóspedes. E é a prova viva de que é possível operar com um protocolo robusto e rígido. Infelizmente, a indústria foi muito impactada com o estigma de um navio no começo da pandemia, que vocês todos acompanharam, que foi golpeado por um surto a bordo, e que aqui, enfim, a gente poderia discutir se a administração, tanto pública, das autoridades do Japão naquele momento, agiram corretamente, junto com as autoridades sanitárias, etc., mas era tudo tão desconhecido, tão novo, que acho que não cabe apontar o dedo para ninguém. O fato é que aquela imagem ficou, aquele estigma permaneceu. E aqui, entre amigos, a gente pode falar, de forma sincera, que, infelizmente, a mídia ela prefere dar espaço para as notícias ruins e não para as notícias boas. E aquela notícia daquele navio no Japão, até hoje, usando um termo que o Marco usou, popula as cabeças das autoridades sanitárias de todo mundo. Ninguém lembra das outras dezenas de navios que estavam circulando pelo mundo e conseguiram voltar para os seus portos sem nenhum surto a bordo. Eu dou o exemplo do nosso navio MSC Magnífica, que estava em plena volta ao mundo e em 20 de abril voltou para Marseille, obviamente depois de ter que limitar o nosso cruzeiro de volta ao mundo pelo fechamento dos portos, mas voltou para Marseille depois de 90 dias. Ele tinha saído no dia 5 de janeiro de Gênova, ele estava na Ásia quando estourou a pandemia, e em 20 de abril ele aportou em Marseille e desembarcamos 2.000 hóspedes sem nenhum caso nem de gripe a bordo. Ou seja, ali já se demonstrava que era possível navegar, desde que com um protocolo, formando uma bolha, com controle, acompanhamento, com medidas higiênicas. Enfim, os protocolos estão aí. O protocolo da MSC foi um protocolo pioneiro, um protocolo líder da indústria, e depois a CLIA agora também adotou um protocolo global, que é esse protocolo que nós estamos apresentando para a Anvisa, e esse protocolo foi apresentado para as autoridades europeias e em conversas com o CDC e outras agências sanitárias de todo o mundo. Nós iniciamos essa operação no Grandiosa e, graças a Deus, tem nos dado bastante experiência, know-how
e respaldo para continuar a avançar com as operações. Voltamos a operar o Seaside também há um mês atrás, há 3 semanas atrás, no Mediterrâneo, e uma ótima notícia também foi o início das operações na semana passada do MSC Virtuosa no Reino Unido. Nós somos a empresa pioneira, preparamos um navio em menos de um mês e embarcamos já nesse final de semana, ainda numa ocupação baixa. Obviamente que dentro dos protocolos nós estamos trabalhando com ocupação reduzida, medidas higiênicas, como já a Estela, o Marco, todos ressaltaram, ar fresco em todas as cabines, distanciamento, testagem de todos os hóspedes no porto e também no meio do cruzeiro, além de em alguns países, conforme o grau da contaminação, pedindo teste 3 dias antes, antígeno ou PCR. E o Virtuosa começou a operar a partir do Reino Unido, embarcando em Southampton, em Portland, com passageiros vacinados e não vacinados, aprovado pela autoridade britânica. Nós sabemos e concordamos que a vacinação é a principal ferramenta e arma para combate a essa pandemia, para que a gente tente voltar com a situação normal em todo mundo, mas também, ao mesmo tempo, entendemos que infelizmente, a vacinação vai demorar para se estender em toda a população e, por isso, o nosso protocolo foi desenhado para poder atender vacinados e não vacinados, inclusive com medidas diferentes a bordo do próprio navio. É bastante complexo, eu não vou me estender aqui, se o André, Roberto, todos vocês, depois, com o avançar das nossas conversas com Visa, a gente pode organizar um outro para falar só de protocolos. De qualquer maneira, eu queria reiterar que a MSC continua com o seu plano de expansão. Inauguramos o MSC Virtuosa o MSC Virtuosa o ano passado, esse ano agora em março, numa cerimônia fechada para a família. Infelizmente, não foi como nós gostamos de fazer grandes festas, grandes cerimônias, tradição da indústria marítima. Iremos inaugurar o MSC Seashore agora em agosto, que é a extensão do Seaside, da classe Seaside, típica pelas suas áreas externas, e o ano que vem temos previstos para inaugurar o nosso primeiro navio de 200 mil toneladas, o World Class, World Europa, MSC World Europa, que também será movido a gás liquefeito, que vem novamente impactar aí o setor, certamente, de cruzeiros, com grandes inovações. Nossa intenção e planejamento é termos aproximadamente 10 navios já operando no mês de julho na Europa, com o Mediterrâneo, norte da Europa e provavelmente Caribe também, como a Estela comentou, as conversas com o CDC vêm crescendo, graças a Deus, no último mês, conforme já foi noticiado pela mídia do trade, as conversas melhoraram muito. Eu acho que, pouco a pouco, as barreiras e os estigmas vão sendo contra-argumentados e derrubados. É importante que todo o setor esteja unido para defender o retorno de todas as atividades do turismo, essenciais para a economia, desde que, e obviamente seguindo todos os protocolos. Ninguém aqui está defendendo a volta indiscriminada, Covid-free, não, com cuidado, com atenção, com controle, com responsabilidade. De qualquer maneira, o nosso compromisso com a agente de viagem, com os operadores, desde o início, foi dar apoio total nas remarcações. Eu vou dar um dado para vocês bastante curioso. De todos os nossos passageiros reservados em 2019 e 2020, com apoio de todos vocês e dos agentes de viagens, nós remarcamos 99% das viagens em carteira conosco. Isso, através de um trabalho muito cooperado e coletivo com o trade, significa que nós mantivemos as receitas já faturadas das agências de viagens operadores em carteira, não tivemos que precisar reembolsar. Obviamente, com o apoio da MP, que agora que a MP do aéreo saiu, a lei do aéreo, a MP foi votada, esperamos também que a dos serviços turísticos, que o André ontem noticiou para todos, o Marco também, possa também avançar, né? Assim, dando uma segurança a mais para nós. Fizemos questão também de honrar e de colocar em primeiro lugar, ainda que e obviamente isso foi um desafio de todos aqui presentes, o controle, a redução dos custos por conta da paralisação das atividades, mas nós demos apoio total a todos os nossos parceiros para repatriar passageiros, hóspedes, tripulantes e não deixar de pagar comissão a ninguém. Ao contrário, nós inclusive recomissionamos em 5%, ainda que seja uma comissão inferior, mas eu não tenho conhecimento, acho que nós somos a única empresa do mundo, provavelmente, em recomissionar a remarcação dos vouchers, para justamente dar um apoio nesse momento tão importante para o trade.
Nossa previsão, como o Marco Ferraz já colocou na América do Sul, é termos 5 navios, 4 operando do Brasil e 1 da Argentina, com uma frota moderna, itinerários diversificados. Eu também não vou entrar no detalhe aqui sobre todos os nossos cruzeiros, mas temos aí opções de todos os gostos para o Nordeste, para o Sul, aqui para o Centro, para o Sudeste, com mini cruzeiros de 7 noites, 9 noites, as travessias. Vamos operar também nos Emirados Árabes. Lançamos um produto novo no Mar Vermelho, embarcando a partir da Arábia, um produto super exótico e novo. Ou seja, essa pandemia também está nos dando a oportunidade de conhecermos e explorarmos novos destinos, como na Puglia, na Itália, e eu tenho certeza que vai abrir novas ideias e novas oportunidades em todo o mundo. O setor volta mais forte, o nosso plano de expansão continua, nosso compromisso com o Brasil também muito forte, e eu quero reiterar isso com todos vocês. E, obviamente, aproveitar o momento para deixar à disposição, eu estou com o Inácio Palacios aqui, o nosso diretor comercial de Revenue. Sei que o momento é um momento de reiterar e reforçar o nosso compromisso institucional com o mercado brasileiro, mas eu sei que aqui também tem muitos operadores e parceiros nossos, e deixar à disposição também os nossos contatos, para que aqueles que tiverem dúvidas, interesses em parceria, tanto para explorar a operação de cruzeiros internacionais, que nós vamos crescer muito nos cruzeiros internacionais, a MS Cruzeiros é uma das empresas que mais cresce no mundo, líder no Brasil, mas também líder na Europa e avançando em vários continentes. Devemos também entrar no segmento de ultraluxo em 2023, com 4 novos transatlânticos, especialmente desenhados para o mercado de ultraluxo. Enfim, são muitas informações, são muitas oportunidades. Eu também acho que nós estamos saindo do miolo do furacão, indo já para as extremidades. Espero muito que a tormenta passe logo. É claro que o Brasil e a América Latina, infelizmente, pelas diversas razões aí que o próprio Roberto, a Estela e o Marco comentaram, de precariedade política e infraestrutura, mas também porque nós entramos foi o último continente a entrar na pandemia, provavelmente seremos o último continente a sair, infelizmente. Mas desejo para todos ainda muita fé, esperança, força, cuidem-se, vamos sair sim. Eu tenho fé de que teremos a temporada aprovada em breve, até por conta de todo esse know-how e experiência que vem se somando, e obviamente que a abertura do mercado americano e da Europa vem corroborar muito isso. A Estela acho que deu uma referência fantástica, e Marco, Roberto, Flávio Peruzzi, que estão aqui ouvindo, essa movimentação do Senado americano para conseguir, em tão pouco tempo, mudar uma legislação para viabilizar a operação no Alasca, é o exemplo perfeito de que as autoridades políticas, o executivo, ou o legislativo, junto com o executivo, tem que fazer para poder viabilizar a retomada rápida econômica das nossas atividades. Ou seja, nós, em conjunto com as autoridades, podemos propiciar esse tipo de agilidade, de manobra para avançar. Está acontecendo. A gente já viu algumas medidas no CENIG, positivas, também no Ministério do Turismo, no Ministério da Economia, estamos seguindo aí com o IR e tudo isso. Então, por favor, contem conosco, contem com a MS Cruzeiros. Nós queremos continuar aí na liderança, junto com vocês, e abertos e disponíveis para os operadores que tiverem interesse em operar nos produtos internacionais, ultraluxo, mercados regionais de todo o Brasil. Eu sei que tem operadores aí de regiões longínquas, do Nordeste, do Sul, enfim, nós temos vários portos de embarque, vários produtos, e com uma grande vontade de voltar a trabalhar e poder promover e estimular o negócio de todos vocês. Então, contem conosco, obrigado pela oportunidade, eu desejo sucesso para todos aí nessa retomada muito em breve. Obrigado, Adrian. A gente vai ter um tempo agora, pouco tempo, né, André, para umas perguntas, só lembrando que, por compliance, a gente não vai falar aqui de maneira comercial, e a gente pode coletar algumas perguntas para os nossos associados que estão aqui, e tem um pedido aqui do Mário pela palavra. Mário, você quer usar a palavra? Sim, é só para mencionar, como eu não sou da área comercial, e aqui presente está o Ricardo Amaral, que é o nosso representante nessa reunião, uma reunião institucional, mas ele, como associado também da Brastoa, estará aí atendendo a qualquer requisição de vocês. Obrigado. Obrigado, Mário. André, deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu só fazer um comentário, Marco, antes do André fazer as perguntas.
Nessa semana aqui, na segunda-feira, nós tivemos uma audiência pública no Senado, que eu participei, o Marco participou, e a Magda também da BAV participou. Eu vou confessar que eu fico até com um pouco de ciúmes do jeito que o Ministério do Turismo falou de cruzeiros. Nossa, o secretário falou tanto de cruzeiros, tanto da importância dos cruzeiros no Brasil, eu concordo até com ele, sabe? Eu fiquei até com um pouco assim, poxa, e os outros produtos que a gente vende também? Mas, olha, é um trabalho excelente que o Marco está fazendo, a gente trabalha junto em diversas frentes, mas vou confessar, eu fiquei até com uma pontinha de ciúme da forma que eles falaram. Eu fiquei assim, olha, realmente ele enfatizou muito a importância, e a gente sabe a importância, e todo o litoral que o Brasil tem, e como a gente pode ter um potencial muito grande para isso, mas foi muito bacana. Então, só queria até cumprimentar o Marco pelo trabalho importante que ele está fazendo na divulgação dos cruzeiros aqui para o Brasil. Verdade. Legal, obrigado, Roberto. Mas vocês são super parceiros, e isso só acontece porque a gente está junto, lembra disso. Sem essa nossa parceria, nada acontece. A gente é forte juntos. André, o que você quer fazer? Se tem alguma pergunta, a gente está à disposição. Na verdade, a gente deixou livre. Aqui é um bate-papo entre amigos. Como eu falei, está todo mundo na mesma cabine. Quem quiser, fica à vontade, abre a câmera, faz a pergunta, ou coloca aqui no chat que eu leio a pergunta à vontade. Eu já vou começar com uma que eu já tinha perguntado numa reunião anterior nossa, que é uma coisa que está no horizonte. Infelizmente, ontem a gente viu o nosso ministro da Saúde meio que oficializando essa história da terceira onda. E eu queria saber se isso eventualmente pode impactar essa temporada de cruzeiros que está vindo. Vocês acham que isso tem algum impacto nas vendas, na própria programação e na própria discussão com a Anvisa? Não sei se alguém quer comentar. Não sei se o Marco quer falar alguma coisa, Marco. Pode falar, né? Não, acho que é uma pergunta um pouco teórica, um pouco difícil. Nós não somos especialistas na área científica, mas, enfim, a gente sabe também que são muitas verdades que circulam na mídia e muitas notícias. Terceira onda, segunda onda, a gente não sabe bem se são ondas ou se é um movimento contínuo e de evolução da própria pandemia. O fato é que está tudo ligado à vacinação, né? Ou seja, a gente está vendo que os países... O que eu posso falar é que eu tenho, por exemplo, o que nós recebemos da nossa matriz, dos mercados europeus que estão na nossa frente, né? Nós temos reuniões semanais com eles. O que a gente tem visto é o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, eles estão alguns meses na nossa frente. É que realmente eles estão conseguindo retornar, ainda que aprovando cruzeiros, como no nosso caso. Os nossos cruzeiros foram aprovados para voltarem com vacinados e sem vacinados. A opção de abrir só para vacinados, como a Estela colocou, é de cada companhia, uma estratégia de cada empresa. Mas as autoridades já estão lá fora, que contam, obviamente, com um cenário mais favorável, até por conta da vacinação, já estão com a mente abertas, já estão com a mente aberta e aprovando o retorno das viagens com vacinados e não vacinados, desde que com a adoção dos protocolos, porque são os protocolos que fazem a diferença no final das contas, né? Ainda que a vacina seja a luz no final do túnel, a gente sabe que a vacina não é 100%, que ela reduz impacto da doença, mas ela não reduz contaminação, é tudo ainda muito novo. Então, mesmo com a vacina, algum nível de protocolo ainda vai ter que continuar. O que vai acontecer é que vão ser níveis de protocolos diferentes. Não vacinados vão ter um nível de protocolo, vacinados vão ter outro nível de protocolo, positivados vão ter outro nível de protocolo, não vão subir no navio. É difícil falar da terceira onda. Eu ontem mesmo também, hoje, por exemplo, eu tenho uma entrevista do secretário regional de São Paulo, Marcos Vignoli, que diz que não acredita na terceira onda, que São Paulo está bem preparado e que essas oscilações são oscilações desse panorama de platô. No final, tudo vai depender muito da vacina, da vacinação. Se a gente conseguir chegar a 30%, 40% da população, hoje nós temos aproximadamente 20% com uma dose, 10% com 2 doses. Infelizmente, como a Estela falou, a Coronavac parece mesmo que é de todas a vacina mais fraca, infelizmente. Talvez tem gente até falando de uma terceira dose. Enfim, tudo isso ainda é uma interrogação. Pode ser, a tua pergunta, André, que isso demore um pouco as conversas com a Anvisa, porque se o cenário ainda for crítico, então, em vez de ter uma resposta em junho, nós vamos ter uma resposta em julho.
né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter condições e, sobretudo, como eu disse, a referência do mercado dos Estados Unidos e da Europa vão ser grandes aliados para o nosso retorno. Grandes aliados. Isso, eu ia só complementar, Adrian, concordo com você. Na verdade, assim, todo planejamento você tem que pensar no melhor quadro e o pior quadro. Então, não dá para descartar 100%, mas eu acho que a gente tem indicativos muito positivos, por mais que, enfim, o nosso processo aí de vacinação tenha altos e baixos, né? Mas eu acredito também no empenho da iniciativa privada também, que tem o grupo lá do Vacina para Todos bem atuante. A gente ouve através deles uma previsão mais positiva no sentido de ter realmente em setembro maiores de 30 anos vacinados, o que vai significar um percentual importante. Claro, não dá para você garantir nenhum dos dois lados, mas eu acho que há indicativos também de você levar isso de uma forma mais positiva. Mas, na pior das hipóteses, como o Adrian bem disse, há protocolos para todas as situações, né? E complementando a Estela, isso é muito bom que a Estela colocou, porque o nosso desafio junto com a Anvisa, o Marco está aqui, Peruzzi e todos, nosso presidente do Conselho, o Mário Franco, o desafio é falar em julho sobre uma coisa que vai acontecer em novembro, em dezembro. Então, eu entendo a tua pergunta, que a preocupação é o momento, mas a previsão futura é muito mais positiva, porque ainda que a gente esteja vivendo um momento ainda difícil agora, em maio, em julho será um pouco melhor, em setembro será ainda melhor, e certamente em novembro será muito melhor. Eu ouvi ontem do presidente da nossa empresa dizer, olha, realmente vocês estão numa situação ainda difícil hoje, mas eu não tenho sombra de dúvida que em setembro vocês vão estar no momento que nós estamos hoje. Pra vocês terem uma ideia, o nosso índice de prevalência hoje no Brasil é de 300 positivos a cada 100 mil habitantes. Na Itália, hoje, isso está abaixo de 70, e no Reino Unido, abaixo de 50. Essa é a previsão que o Brasil atinja após setembro. Então, nós estamos, infelizmente, com 2 meses, 3 meses de delay em relação ao hemisfério norte. O nosso desafio é convencer, mostrar para a Anvisa, e como a Estela falou, a procura dos cruzeiros internacionais para dezembro e janeiro já existe. Para fevereiro, janeiro, já existe. Por quê? Porque o consumidor brasileiro já vê e já entende que o cenário, mesmo para as fronteiras internacionais, vai estar muito mais flexível e aberto a partir de novembro, dezembro. O problema é agora, viajar agora em julho, agosto, setembro, realmente vai ser um pouco mais difícil, os países pouco a pouco vão abrir, mas eu estou muito confiante que a partir de setembro e outubro o cenário brasileiro vai estar muito bom. Agora, Marco, a gente precisa, né, afiar nossas garras e mostrar para a Anvisa isso. Esse é o trabalho. Como a Estela falou, tem o plano A e o plano B na mão, porém, tem que discutir no presente o que vai acontecer no futuro, é óbvio. E complementando, se me permitem, o que a Estela falou e o que o Adrian falou, eu concordo plenamente. Só que também nós podemos dizer o seguinte, é como até o Adrian falou, o Marco falou também, a mídia gosta de mostrar as notícias negativas. Se você ouve alguns canais de TV, não vou nem nominar aqui, vocês sabem muito bem quais, você só vê coisas negativas, você não vê nada assim, tá melhorando, tá com uma perspectiva boa, é sempre o negativo, é só o negativo que vende, né? Quando o Marco assumiu o presidente da Abraçou, alguns anos atrás, nós fizemos um treinamento com o Milton Jung, né? E foi uma pergunta que eu falei para ele, eu falei assim, poxa, por que a mídia só mostra coisas negativas? Ele falou assim, bom, se um avião decola aqui de São Paulo e ele aterriza em Paris, qual que é a notícia? Não tem notícia. Agora, se ele desaparece no meio do caminho, como aconteceu e tinha acontecido na época, né? Aí vira notícia e o pessoal vai falar várias vezes com a notícia. E a pandemia hoje é a maior notícia. Eles só falam da pandemia e mal do governo. Então, é o que eles têm, é o prato cheio deles. Não tem outras coisas para falar. E isso é mal para a gente, porque os nossos clientes, eles ficam com medo, eles ficam com receio. Vai ter, eu vou comprar, e se eu comprar o dinheiro, e o que eu vou fazer depois? Então, é um trabalho insano. Eu acompanho, o Mike trabalha muito junto, eu, o Marcos, o Flávio e o Mário, para tentar mostrar, e sempre você tem essa mídia que tem uma penetração muito grande, e não tem jeito. Então, eu falo que em todas as minhas entrevistas, tudo que eu falo, eu sempre vou falar positivo. Se vir notícia negativa, eu não vou falar nada para ninguém e sempre mostrar o lado bom das coisas.
Tá, obrigado. Acho que o Flávio quer falar. Flávio, quer comentar? Queria sim, Marco. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os amigos presentes hoje aqui na reunião. Queria só fazer um complemento na fala do Adrian. Adrian, sim, o momento de... Você pegou um exemplo bacana de como o legislativo atua positivamente nessa questão da liberação de protocolo, de liberação dos navios, permitindo o Alasca, enfim, você deu um exemplo muito pontual. O que a gente está tentando fazer, obviamente, numa escala um pouco menor, é mais ou menos isso. Como o próprio Roberto pontuou, a gente tem colocado os cruzeiros um bombardeio dentro do Congresso, nas audiências públicas, no sentido da gente já formar essa opinião da necessidade do próprio Congresso Legislativo pressionar a Anvisa. Isso já começou a dar um resultado bacana. Numa dessas audiências públicas, o deputado Otávio Leite, do Rio de Janeiro, que obviamente tem um maior interesse por causa do Rio de Janeiro, ele sugeriu um documento oficial por parte da Comissão de Turismo da Câmara a ser enviado à Anvisa, ao presidente da Anvisa, no sentido de cobrar uma posição da liberação dos protocolos. Então, esse movimento a gente já está começando a fazer de uma maneira mais intensa. A gente tem o Collor, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no Senado, que está muito próximo ao governo e também mostrou interesse em saber o que está acontecendo na Anvisa. Então, a gente está agora unindo as pontas lá dentro do Congresso. O Marco está atuando comigo junto disso. Temos uma reunião segunda-feira nesse sentido, para amarrar as pontas com alguns parlamentares e fazer um tour de force para cima da Anvisa também. Eu só queria pontuar que essas audiências públicas, como o Roberto mencionou, elas têm um foco muito pontual de colocar os navios nessa questão dentro do Congresso, que é justamente levantar a lebre com relação à Anvisa. E só complementando o Peruzzi, até para a informação de todos aqui presentes, além disso, nós temos hoje, é importante, o diretor da Anvisa, da 5ª diretoria, que é o diretor responsável por aeroportos, portos e fronteiras terrestres, o doutor Alex Campos. Não sei se o Roberto teve já contato com ele, mas o Marco, eu posso dizer que é uma pessoa muito centrada, viu? Muito ponderada, muito aberta, com uma capacidade de análise bastante política no âmbito econômico, e ele tem nos dado bastante abertura nessa discussão. Agora, a Anvisa nos pediu o exercício de alguns cenários, só para vocês entenderem em que pé que nós estamos. O Marco está trabalhando neles junto conosco, para justamente, como a Estela falou, mostrarmos para a Anvisa o que é plano A, plano B, plano C, diversos tipos de cenários, e devemos ter uma reunião com eles aí nos próximos 10 dias para poder avançar já com essa discussão. Então, a gente acha que está num bom momento, e, obviamente, o que puder vir de fora para corroborar e ajudar vai ser muito positivo, além de ter o apoio de todos vocês. E Roberto, não fica com ciúme, não. Os cruzeiros são mais um modal de toda a cadeia econômica, mas tem muita gente falando, nós precisamos agora que as orações virem milagres, de verdade. Não foi do lado do bem, não foi nada assim. Até para elogiar o trabalho do Marco, não foi muito pelo contrário. Estou brincando, obrigado. Eu vou fazer um testemunho, desculpa aqui, de quem não está no dia a dia da navegação no Brasil, mas vocês são heróis, gente. Quem tem a navegação a temporada toda aqui no Brasil, vou falar uma coisa. Se é uma coisa como se diz, um bom exemplo de resiliência, são os cruzeiros marítimos aqui na costa brasileira. Então, eu diria até mais, né, Estela? Os cruzeiros, não estou fazendo uma meia-culpa, nem prestando-me de vítima, mas os cruzeiros no mundo inteiro sofreram muito. As companhias internacionais, todas, sofreram demais. Vocês estão acompanhando o tamanho. Você deve imaginar o tamanho do prejuízo com operações paralisadas por 12 meses. Se os cruzeiros lá fora estão sofrendo, aqui no Brasil a gente sofre um pouquinho mais, porque aqui no Brasil a novela é mais dramática. Tem 2 perguntas aqui. Quer falar, Mário? Não, só para dizer que aqui no Brasil nós temos uma costa maravilhosa, né? Que seria um dos grandes ambientes para ter cruzeiros, mas o ambiente jurídico é o pior do mundo, entendeu? Nós enfrentamos ações trabalhistas, nós enfrentamos questões portuárias, nós enfrentamos custos de práticos que são absurdamente
diferentes em outros locais, né? E é isso que a Estela está falando. Aqueles que vêm e trazem navio para cá realmente são corajosos, porque o ambiente é muito bom financeiramente, em termos de venda, né? Nós temos passageiros e conseguimos encher os navios com o auxílio de vocês, mas juridicamente o que a gente enfrenta de problema não está no gibi. É uma situação muito difícil mesmo. Pouco a pouco nós vamos voltar e superar tudo isso com o trabalho do Marco, a ajuda da Abrastoa, a BAV, todos juntos, trabalhar pelo turismo, o turismo como um todo crescer e um ajudar o outro, porque o turismo é em si um setor e um trabalho coletivo. Ele não é um trabalho singular, ele é coletivo. Um depende do outro, rodoviário, aéreo, terrestre, seguro, marítimo. Não existe viagem singular, né, de um único modal. Então, por isso nós estamos juntos e eu tenho certeza que o turismo vai sair mais forte disso, ainda que os obstáculos sejam grandes. Tem duas perguntas, uma do Miguel e uma da Mônica. Miguel, só me perdoe, como a da Mônica já começou a ser respondida, eu só vou complementar e já volto para a sua. Todos aqui já falaram desse trabalho no Congresso, mas a Mônica está perguntando quais são, como é que a gente está discutindo essas boas perspectivas nos bastidores e se há uma estratégia de comunicação, né? A Thaís está conosco aqui, ela é a nossa assessora junto com a Abrastoa, e a Thaís está trabalhando. A gente começou o ano passado, a gente fez reuniões com todos os prefeitos, secretários de turismo, de saúde, de conventions bureau, de cada um dos 14 destinos no Brasil. Nos reunimos com os governadores, com os secretários de saúde e turismo dos 5 estados que a gente opera no Brasil. Aí nós fomos para as entidades, e essa reunião hoje com vocês, ela ajuda muito a gente, porque a gente traz essas notícias importantes e positivas para vocês multiplicarem. A gente fez as audiências públicas no Congresso, na Câmara e no Senado, para justamente explicar para os senadores e para os deputados como a gente está voltando no mundo, os protocolos, para eles advogarem em nosso nome, como o Flávio já comentou. Já nos reunimos com o ministro do Turismo várias vezes, presidente da Embratur, ministro da Infraestrutura, Ministério da Justiça, Casa Civil, Ministério da Economia. Todos estão, e eu diria assim, é muito evidente que eles querem ver os navios navegando aqui no Brasil urgentemente. E a gente vai usar isso a nosso favor no momento certo, como o Adrian falou, com a Anvisa, e o Flávio já comentou. As reuniões já estão sendo pedidas pelos deputados e senadores para o presidente da Anvisa, assim como com o ministro Gilson, e isso, como aconteceu nos Estados Unidos, e vai existir essa pressão política, além da questão toda científica que a gente tem com a ajuda aí da MSC e da Costa, que estão trazendo todas as evidências das operações. Inclusive, já convidamos a Anvisa para ir para fora, para estar em loco dentro dos navios, para verem como é que a gente está operando. Não falaram nada ainda se aceitam ou não, mas muito provavelmente, se aceitarem, a gente vai estar muito feliz de levar os técnicos da Anvisa para ver como é que funciona isso em loco na Europa ou no Caribe. E, desculpa, Marco, só para complementar talvez a pergunta da Mônica, eu também entendo, como a gente já falou, que à medida, e eu repito, à medida que os cruzeiros lá fora forem acontecendo e esses relatos, esses exemplos das viagens lá fora positivas vão aparecendo, a CLIA Brasil também vai divulgar e prospectar essas experiências, seja no Reino Unido, na Europa, no Caribe, porque eu acho que isso vai dar bastante respaldo e referência, trazendo de volta essa confiança, como o Roberto colocou, essa confiança do consumidor e das autoridades de que é possível navegar, assim como é possível voar, assim como é possível se hospedar, desde que com seriedade e responsabilidade. Obrigada, gente. Só um minutinho. É muito nesse sentido, Marco. Eu acho que tudo isso que vocês estão fazendo tem um valor enorme e a gente está aqui entre amigos, entre empresários que atuam no mesmo setor. Quando eu pergunto, é muito em função de como é que todas essas informações, toda essa informação em relação às medidas de segurança para que o consumidor possa viajar vai chegar no trade no consumidor final. Se vocês têm alguma estratégia de comunicação, e a pergunta é muito porque isso é o trabalho que também as operadoras fazem e precisam fazer, né?
fazer chegar até o consumidor que ele pode embarcar, que tem aqui toda uma estratégia, uma estrutura montada para recebê-lo com segurança. Então, e eu acho que é importante que a gente caminhe juntos nessa ação de comunicação para o consumidor final. Então, se vocês tiverem alguma estratégia, seria muito importante que a gente conhecesse, para a gente ir no vácuo um do outro, para a gente otimizar os recursos, que são poucos, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho de uma forma bem inteligente e estruturada. Então, é nesse sentido de como fazer chegar tudo isso lá na ponta. Obrigada, gente. Parabéns pela apresentação. Mônica, já convido os associados aí, em nome da Thaís, para acompanharem nossas mídias sociais. A Thaís está fazendo um trabalho sensacional aí no Facebook, principalmente no Instagram e LinkedIn da CLIA. Ela posta todos os dias todos os avanços que estão acontecendo no mundo, nos nossos associados, aqui no Brasil, números importantes do impacto e geração de emprego, de protocolos. E o simples fato de, às vezes, vocês, associados da Abrastoa, se puderem curtir, às vezes compartilhar o que ela posta lá. Inclusive, tem alguns associados da Abrastoa que já participaram da nossa campanha, né? Como é que chama, Thaís? Cruzeiros, vou deixar você falar dos cruzeiros. Gente que ama navegar. É uma campanha com vídeo, né? A gente teve essa ideia de humanizar a página. Acho que é muito importante as pessoas saberem quem está por trás da CLIA, o que a CLIA faz, né? A importância do trabalho aí para a aprovação da temporada, né? Para que todo mundo possa navegar e também mostrar que as pessoas são apaixonadas. Então, assim, a gente partiu do ano passado, quando a gente não podia falar muito, era um momento muito delicado. Então, a gente achou que mostrar o amor das pessoas pela navegação é o que a gente tinha em mãos. E a gente continua porque as pessoas continuam apaixonadas. Temos outros planos agora para junho, que em breve eu divulgo aqui para vocês. Mas a gente continua nisso, assim, em humanizar e informar. Algumas pautas muito boas a gente conseguiu agora em maio com o G1, pautas que só apenas mostraram o que o setor tem feito para a retomada, né? A retomada no exterior, os protocolos e a nossa confiança. Então, a gente está num momento em que a gente está num cenário assim, que a gente consegue pautas sem que fiquem colocando em questão a aprovação da Anvisa. A gente está falando dos protocolos. A gente está falando do que está acontecendo fora do Brasil, de como está acontecendo a retomada nos Estados Unidos, e tudo isso conta a favor. Obviamente que, conforme o tempo vai passando, o interesse ali pela questão da Anvisa é maior. Então, a gente está aproveitando muito esse momento para dar o nosso recado, para falar de protocolos, enfim. Então, por favor, sigam as redes sociais, acho que a gente tem uma troca boa, Abrastoa e CLIA. CLIA Brasil no Instagram, também tem a CLIA Brasil no LinkedIn. Então... E tudo isso é muito importante porque pautas positivas, né? São hashtags positivas, a mensagem que a gente quer que chegue até a Anvisa, de que as pessoas querem navegar, estão dispostas a navegar e confiam nos protocolos, né? Então, esse é o caminho e a gente tem trabalhado muito nisso. Marco, e se a Anvisa não aceitar o convite, eu te garanto que os operadores aceitam o convite para visitar os navios, para ver os protocolos de segurança, viu? Com certeza, acho que pode acontecer, viu, Roberto? Porque a gente tem conversado aqui, não estou autorizado a falar, mas a gente tem conversado nos bastidores aí para levar operadores e jornalistas para verem os protocolos. Legal, legal. Entrando na pergunta do Miguel, e o Miguel é um apaixonado pelos navios, eu acompanho ele faz tempo, ele freta navios na Europa, ele freta navios no Pantanal, ele está sempre... Está fazendo falta na entidade aqui, mas, Miguel, você tem que se associar à CLIA também, hein? Já conversamos sobre isso. Né? Ó, a Estela está falando, vem, né? Mas você está me dando um gancho que o Ricardo Alves está aqui, ele é um especialista em navios fluviais e a gente quer fazer uma nova reunião com os nossos associados, com vocês, e o setor de navios fluviais está crescendo muito na Europa, no sul da Ásia, aqui no Brasil já tem vários e você investe nisso. A gente tem uma equipe dentro da CLIA, eu vou dar de primeira mão, Thaís, para eles. A gente vai lançar o guia de navios fluviais, vai ser hoje ou amanhã. Vamos colocar isso nas redes e no Panrotas, é um guia super bacana, tem todas as companhias associadas. E a gente fica até estranha isso mesmo, Miguel, porque o Brasil tem quase 7.500 quilômetros de costa e tem mais de 20.000 quilômetros de vias navegáveis interiores e a gente não tem um turismo fluvial grande.
E a gente tem um rio tão grande que qualquer um dos navios, dos 4 associados que a gente tem aqui, pode entrar e chegar de Macapá a Manaus, que tem profundidade de 60 metros no rio Amazonas. A gente tem navios grandes chegando lá. E Pantanal, o rio Tietê, o Paraná, a gente inclusive faz parte do grupo intermodal aí do estado de São Paulo para a gente tentar promover a navegação fluvial no rio Tietê. A gente está... Deixa eu aproveitar até isso que você está falando, porque é uma curiosidade que eu tenho. A gente, quando está conversando com o governo por Brastor, eles sempre pedem para a gente, vocês precisam vender mais o doméstico. Eles fazem essa demanda também para os cruzeiros, falam, olha, você precisa trazer um navio aqui para a minha cidade, precisa navegar no Tietê, etc. e tal. Existe esse tipo de demanda por parte do governo, dos destinos? Bastante, André. A gente inclusive faz parte desse conselho, né, para o estado de São Paulo. Também já tivemos reuniões com o Ministério do Turismo que eles querem desenvolver o do Norte lá, principalmente o Amazonas e os afluentes, e eles veem o crescimento que está acontecendo. Só que na Europa, o tipo de navio que opera na Europa não poderia operar no Amazonas, por exemplo. Tem ondas de 1,5 m, 2 no Amazonas. Então, é um tipo de navio específico para cada tipo de rio. Estão existindo, né, acho que vocês conhecem o Jean-Philippe Perol, que foi presidente da Tour France aqui. Ele está com 2 barcos, um de 12 e um de 9 leitos lá no Amazonas. Está em contato com a gente sempre. O Miguel, que tem esses fretamentos que ele faz, eu acompanho os barcos que ele freta. Então, a gente tem um grande potencial. Falta mesmo o governo federal promover isso e ter investimento. Pessoal de fora, os associados, eu acho que se a gente tiver um projeto bem elaborado pelo Ministério do Turismo, que eles estão caminhando, vai ter sim investimento para trazer navios ou construir navios aqui no Brasil para esse tipo de segmento. Ótimo. Obrigado, Marco. Eu também tenho boas notícias no que tange aos cruzeiros fluviais. Na Europa, praticamente todas as empresas já começaram a navegar, com menos barcos, mas sim navegando. E aqui no Brasil, Marco, quando nós começamos com o nosso cruzeiro no Pantanal, não haviam navios ainda com padrão internacional. Quer dizer, na verdade, eram embarcações muito empíricas e nem perto de 3 estrelas chegavam. De 4 anos para cá, a gente tem, por exemplo, saindo de Corumbá, já 3 navios com padrão internacional. Então, tem muito o que crescer. Quer dizer, os cruzeiros fluviais no Brasil podem crescer muitíssimo e interiorizar os cruzeiros, levar brasileiros e estrangeiros para o interior do país, que é um aspecto importantíssimo também. Perfeito. O Ricardo levantou a mão, né? Desculpa, Estela, quer falar? Eu ia só comentar que a gente sabe também, a gente tem os navios que passam pelo Rio Amazonas, faz uns roteiros incríveis lá, e o que é legal, só para entender o potencial, normalmente quem faz esse roteiro, ele tica do bullet list, né? Quer dizer, já realizei o meu sonho. Então, muita gente internacionalmente e no Brasil também tem navegar. No caso do Amazonas, que é mais conhecido, mas eu concordo com o Miguel, tem muitas oportunidades aí mais no interior, mas é um potencial incrível. Estela, eu diria que o Miguel já ganhou um cliente aqui, que eu acabei de colocar na minha lista aqui, um cruzeiro pelo Pantanal. Vamos lá, você já está convidado, você e todo mundo aí da CLIA. A gente faz uma viagem especial para vocês. Legal, Miguel. Ricardo... Não, eu queria dizer o seguinte, eu sou novato nessa história de navegação porque eu só tenho pouco mais de 20 anos aí junto com a minha esposa aí, né? Mas no quesito fluvial, eu lembro muito bem que no momento quando esse produto era da carteira da First Star, a gente chegou até a fazer uma proposta para um dos nossos parceiros, né, e clientes, para a gente ser sócio num barco no Amazonas, né? E a gente teve uma resposta não muito agradável, mas fato é que é a mesma briga que vocês têm ainda hoje, a questão de estrutura, né? Claro que a gente vê hoje aí um barco da Iberostar lá no Rio Amazonas mesmo, dando show de serviço, de produto, né? Anima bastante, né? Mas quando você fala de... Miguel está aí também para confirmar comigo ou não, né? Quando você fala de estrutura europeia,
com estrutura Brasil é completamente diferente, né? A gente tem que saber disso, tanto que a gente vê não só os barcos que o Miguel opera, como também o da Capa Amazon do Jean-Philippe, que a gente também está aí representando também e gostando muito desse produto, né? Mas assim são produtos um pouco diferenciados, né? Por uma questão de estrutura, mas a gente vê a resposta que a gente teve do nosso parceiro lá fora. Ele falou: olha, não é só a estrutura, é o custo Brasil que é muito alto para nós. É completamente diferente da Europa, né? Então, assim, a gente também precisa pensar nisso também, né? Eu considero quem está hoje no mercado fazendo isso, né, como o Miguel e vários outros aí, não sei se vocês me perderam, eu considero realmente esse pessoal bem pioneiro mesmo e bem raçudo, para falar a verdade, né? Que não deve ser fácil operar esse produto no Brasil, né, Miguel? É difícil, mas a gente supera, né? Não, eu não tenho dúvida. E são ótimos produtos, né? Sim. Eu fico um pouco chateado porque nessa pandemia eu acabei descobrindo novos produtos também, além do Miguel, mas e alguns outros que eu prefiro até nem falar porque são produtos operados só para estrangeiro. E eu acho legal para o Brasil, óbvio, né? Mas eu acho que não vem aqui. E tem vários barcos no nosso Pantanal e no nosso Amazonas sendo operados só para estrangeiro, né? Quer dizer, o brasileiro não conhece, não tem acesso. Inclusive. Nós começamos a mudar isso, Ricardo, faz 4 anos. Aliás, estamos na 5ª temporada. E hoje, eu te garanto que lá no Pantanal, pelo menos, os brasileiros já superam em muito o número de visitantes estrangeiros. Não, eu acredito nisso, mas assim, ainda confirma para mim, Miguel, mas ainda é um turismo muito voltado à pesca também, não é? Não mais, Ricardo. Hoje, o que eu considero que foi um mérito da nossa empresa é que nós usamos os barcos que estão parados ou estavam parados durante a época do defeso, que a pesca é proibida, e introduzimos os cruzeiros de lazer. Quer dizer, isso pode acontecer não só no Pantanal, gente, em muitas outras regiões do Brasil isso é possível, sim. Dizer, não, concordo contigo. Claro, entenda que as pessoas eram mandadas embora do seu emprego no final de outubro e eram recontratadas em fevereiro. Então, o sujeito passava o Natal, o Réveillon e tal, praticamente 4 meses do ano sem emprego, desempregado. E essa mentalidade está mudando, quer dizer, com a introdução dos cruzeiros de lazer, nós mudamos essa realidade. Hoje você tem esse pessoal empregado, por exemplo, em Corumbá, em Bonito, porque nós fizemos uma extensão. Eu acho que é por aí mesmo, viu, Ricardo? Isso cria empregos, gera riqueza nas regiões do interior. Concordo, né? Também acho. Miguel, vem para a CLIA. Vem para a CLIA, tá? Eu vou. Tem que ir, agora ser armador, pô. Não é assim, não, é armador. Eu vou. E só para terminar minha fala aqui, eu queria parabenizar a CLIA pelo guia. Eu achei o guia maravilhoso, achei uma edição, um documento que muito bem feito, né? Não sei exatamente quando é que vocês vão lançar, você já me falou que vai lançar, mas achei maravilhoso. Infelizmente, a gente teve uma notícia aí esses dias aí da Fitur, que a Politour fechou as portas, infelizmente, era um player importante aí no mercado também de cruzeiro fluvial, né? Mas, assim, estamos vendo aí já no nosso portfólio, todas elas já se programando para, a partir de julho, voltar a navegar, né? Principalmente pelo Douro, Portugal que está abrindo aí, né? Infelizmente, também para nós brasileiros, né? O nosso público-alvo para esse produto já está todo mundo vacinado, mas a maioria com a Coronavac. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais aí para dar o start aí e começar a lotar esses navios aí na Europa, né? O Iberostar volta em julho, viu, gente? A partir de julho, eles já nos avisaram que voltam a navegar na Amazônia. Então, bom sinal. Boas notícias, né? Sim. Bom, pessoal, já chegamos no fim. Queria agradecer, Roberto, agradecer André e Mônica por toda a atenção. Eu vi o Ricardo Amaral aqui, eu acho que ele não está, mas o Alexander está. Eu queria deixar um abraço para eles, que o Ricardo foi presidente da Bremar, junto com o Adrian,
junto com o René, junto com o Fusaro, né, daquela época, o Alexandre da Puma Antura, a Estela, eles transformaram a Bremar na Clia, e a Clia hoje é o que é por conta de vocês. Então, um abraço para o Ricardo, para o Alexander, e eu acho que eu posso encerrar com esse agradecimento a vocês. Eu queria passar a palavra para Estela, para o Adrian e para o Mário, que encerra como nosso presidente do conselho aí, mas obrigado mesmo, estamos juntos, Roberto e todos, a gente tem muito para fazer pela frente, e obrigado mais uma vez. Então, Estela, já passo para seu encerramento, depois o Adrian, depois o Mário. Tá bem, só para agradecer também a atenção, a presença de todos. Como eu disse, é muito bom ver os nossos principais parceiros aqui presentes, e é só complementar também a importância em termos de comunicação. Eu costumo dizer que hoje você não fala só de produto ou só de destino, você fala de produto, destino e protocolo, ele está atrelado. Então a gente tem, fora o plano de comunicação da Clia, tenho certeza que todos os armadores têm uma estratégia de comunicar os operadores, os agentes de viagem, enfim, todos os distribuidores, e isso é muito importante, a gente fazer esse eco, né? A gente conseguir passar essa segurança. Quero crer que os aqui presentes já conheciam um pouco, mas tenho certeza que conhecendo um pouco mais também se sentem mais seguros, e acho que essa segurança é importante reverberando, né? Esse som, essa mensagem se distribuindo aí cada vez mais. Então, obrigada pela atenção, obrigada Marco, Adrian, Mário e todos os presentes. Obrigada. Adrian. Obrigado, Estela, obrigado, Marco. Não, apenas reiterar, agradecer a todos o espaço, a disponibilidade. Nós temos aí uma equipe bastante experiente, especializada na área de cruzeiros, e, como eu disse, empresa em plena expansão ainda aqui, apesar da pandemia, nós continuamos com o nosso plano de expansão confirmado, chegando a 29 navios nos próximos 10 anos, 8 anos, então, muitos planos, muitas oportunidades para todos, seja na área de lazer, de férias, ou de grupos, incentivos, eventos, fretamentos, enfim, eu queria deixar à disposição, aqui através do Inácio Palácio, nosso diretor comercial, e eu, mas assim como toda a nossa equipe, a todos vocês, porque nós estamos certos que, a partir do momento que a luz amarela for dada, ou seja, o consumidor já demonstrou que está com o desejo reprimido por viajar, e a demanda por viagens de toda a natureza, cruzeiros marítimos, fluviais, viagens internacionais, nacionais, rodoviárias, vai explodir, se Deus quiser, e todos nós vamos ter bastante trabalho, e eu queria deixar toda a MSC Cruzeiros do Brasil à disposição de vocês para analisar projetos, propostas, enfim, toda a necessidade que vocês tiverem, nós estamos à disposição sempre, porque um parceiro MSC é um parceiro para sempre. Contem conosco, por favor. Muito obrigado e fiquem todos bem. Com Deus. Obrigado, Adrian. Mário, para encerrar. Eu encerro agradecendo a todos vocês, hipotecando aqui o nosso esforço do pessoal da Clia para que esse mercado retorne o mais breve possível, para que todos nós possamos vender, ganhar o dinheiro, fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Temos percalços, temos dificuldade, mas eu hipoteco uma mensagem de confiança de todos nós, de que vamos alcançar no segundo semestre o melhor. Obrigado. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia e contem conosco sempre aí. Obrigado, Obrigadão. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Tchau a todos.